Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a atividade da semana? Essa semana a gente vai fazer atividade de língua portuguesa e vamos começar com um conto, uma história, um conto da menina bonita do laço de fita. Conto, a gente já viu fábula, a gente já viu poema e já vimos um diálogo. Hoje a gente vai ver um conto. Conto, ele sempre começa com era uma vez. Começou com era uma vez, você já sabe que é um conto, de contar história, certo? Então vamos lá. Menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes. Os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava: Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Esse texto é de Ana Maria Machado. Agora vamos lá para a interpretação do texto? Se você estiver fazendo no caderno, é só numerar e colocar a resposta, beleza? Então vamos lá. Aí você vai marcar com X. Número 1, o título do texto é. Aí você vai ter que ler as opções e marcar qual é o nome correto lá do texto. Depois do número 2, está dizendo assim: este texto é um conto, um poema, uma fábula, uma receita. Número 3, descreva as características da menina bonita do laço de fita. Como é que ela era? A cor da pele, a cor dos olhos, como é que eram os cabelos, certo? Ó, a sua mãe, né, a mãe da menina, fazia em seu cabelo. O que que ela fazia? Aí você vai ler e vai lembrar lá o que é que a mãe dela fazia no cabelinho dela. A expressão era uma vez indica que sabemos exatamente a época em que ocorreram os fatos narrados na história ou que não se sabe ao certo quando ocorreram os fatos narrados na história. Aí você pensou, era uma vez, está dizendo a data certa? Ou não tem certeza de quando que foi? Né? Depois você vai ver quantos parágrafos tem no texto. Aí você vai ter que contar os parágrafos. Aí na outra semana que a gente falou sobre os pontos, a pontuação, né, exclamação, 2 pontos, travessão, a gente falou sobre o espaço parágrafo, né? Se você olhar aqui no texto, você vai ver que tem um espaço ali, ó. Era uma vez. Antes do era uma vez, tem um espaço. Depois, na linha de baixo, ó, os olhos pareciam também ter um espaço. Já embaixo, no brilhantes, não tem espaço. Por quê? Porque não é parágrafo. Então, você vai contar todos os espaços que tem no texto, aí no início de cada linha, você vai contar o espaço que tem, para você poder saber quantos parágrafos são, né? Observe que em brilhante não tem, negro não tem, pelo não tem, né? Você vai lendo e você vai vendo onde que tem um espacinho. E aí você conta, cada espaço desse vai ser o início de um parágrafo. Aí você vai saber quantos parágrafos tem no total, né? Então, o parágrafo é, na verdade, cada pedaço do texto, certo? Número 7 diz assim, ó, na frase, ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Quem é ela? De quem que essa frase está falando? Quem que ficava parecendo com uma princesa das terras da África? Quem que ficava parecendo com uma fada do reino do luar? Né? De quem que está falando aí a frase? Beleza? Aí no número 8, eu coloquei para vocês verem um vídeo que é a história toda do livro Menina Bonita do Laço de Fita. É um texto pequeno, assim, um livro pequeno, a história é rapidinha,
Só que ela é muito legal. Vocês vão ver tudo que o coelho fez para ficar pretinho e vai ver se ele conseguiu ou não, né? E aí a contação é muito legal, é um senhor que faz a contação, tem as vozes dos personagens, né? Então assim é bem legal, você vai ver cada página do livro, certo? Você vai gostar. E aí depois no número 9, já que você já viu o vídeo, aí você vai responder se a frase é falsa ou verdadeira. A frase está na história? Existe? Está exatamente igual? Se existe, é verdadeira. Se não existe, é falso. Não pode estar um pouquinho parecido, não. Tem que ser igual, certo? Então, a primeira frase é: era uma vez uma menina quase bonita. Falso ou verdadeiro? Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes. O coelho tomou café e ficou preto para sempre. Aí lá na história você vai saber se ele conseguiu. O coelho sempre perguntava: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Aí você vai saber lá na história se ele falava isso ou não. O coelho procurou e logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Aí você vai saber se realmente tinha uma coelha escura como a noite e se ela realmente achava que ele era uma graça. Tá? Aí você vai marcar se é falso ou se é verdadeiro. No número 10, eu coloquei os 4 personagens, né? A menina, o coelho, a mãe e a coelha. E aí vocês vão criar uma frase para cada um deles. Mas capricha nessa frase aí, que essa frase bem bonita. Não pode ser cópia do livro, tem que ser da tua cabeça, você vai criar, tá? E aí você vai fazer uma frase para cada um. Pode ser uma frase exclamativa, que é aquela que demonstra surpresa, né? Encantamento, né? Susto, né? Pode ser uma interrogativa, que é pergunta, você pode estar fazendo uma pergunta para um dos personagens. E também pode ser uma com ponto final, né? A frase com ponto final, ela pode ser afirmativa ou negativa, né? Afirmativa é quando você diz sim, né? Ela gosta. Se você vai botar ela não gosta, aí é negativa. Ela não, né? Então, aí você pode botar aí uma frase, qualquer uma dessas que eu falei, certo? Aí você cria da sua cabeça, pensa, tá? Pede ajuda aí, papai, mamãe, vovó, titia, certo? E agora um outro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você fazendo aí com carinho, você vai conseguir, tá? Que é um texto também da historinha, só que ele tá todo agarradinho, as letrinhas estão todas agarradinhas. Quando a gente lê, a gente fala exatamente como está escrito aí, mas só que quando a gente escreve, a gente não pode escrever agarrado assim, senão quem lê não vai entender o que está escrito. Então a gente tem que separar, certo? E aí eu já fiz a primeira linha, né? Olha só, o não faz parte de coelho, o coelho. Coelho é outra palavra, então eu botei um traço aí entre o e o coelho. Aí depois coelho, quando terminou o coelho, eu coloquei um traço. Achava, coloquei outro traço. Coloquei outro traço. Menina, mais um traço. Outro traço. Pessoa, traço, mais, traço, linda, traço, que, traço, ele, traço, tinha, traço, visto, traço, na, traço, certo? Aí agora eu vou reescrever essa frase na linha de baixo. Aí olha só como que ficou. Aonde tem o traço, eu dei um espaço, certo? Então eu coloquei lá, o tá separado de coelho, não tá mais agarradinho, ó. Coelho não está mais agarrado com a chava, viu? Entre uma palavra e outra tem sempre um espacinho. Então é isso que você vai fazer. Você vai ler o restante do texto, vai colocar esses traços para separar as palavras e depois vai copiar a frase. Aonde tiver o traço, é para colocar um espaço, certo? É para ir treinando aí
essa separação, né? Não ficar agarradinho, que a gente chama de segmentação. E por fim, isso aí vai dar um trabalhinho, né? Você vai ficar fazendo isso durante um tempo. Então vamos lá. Aí então, depois tem aí um vídeo para você aprender a fazer um fantoche, para você brincar, tá? É um vídeo pequenininho, não tem nem 2 minutos, 1 minuto e pouquinho. E mostrando como é que a pessoa fez um fantoche do coelho e da menina, tá? Aí ela usa tesoura, cola, ela usa um papel preto e um papel vermelho e um papel branco. Você pode só usar o branco e pintar o branco que você vai fazer a menina de preto e o que você vai usar de lacinho, de linguinha, de boquinha, você de focinho você pinta de vermelho também para poder ficar, né, destacado. E aí você recorta e cola. O olho ela usa de plástico que vem de papelaria, mas você pode fazer de papel, né? Não precisa comprar, né? E aí vai ficar bonito, certo? Vai ficar, ó, legal, tá? Aí você faz e depois tira uma foto e manda pra mim lá no grupo, certo? E aí então a mensagem da semana que diz assim: que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Portanto, persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria, não é mesmo? Então, ó, tchau, até a próxima.